Olá! Se você chegou até aqui, é porque está procurando uma história que não se apressa, que caminha devagarinho, como quem anda pela rua de terra, olhando os passarinhos, sentindo a brisa de fim de tarde pairar calma no ar. Hoje, a história vem junto com a brisa. Chega calma com o pôr do sol, soprando tranquila por entre folhinhas verdes que molduram o caminho. Ela tem cheiro de café fresquinho, servida num copo de vidro no balcão do barzinho da cidade. Então vem, deita, se ajeita, respira fundo, porque a história já vai começar. Professor André mora 2 ruas para frente da pracinha, na rua das casas de muro baixinho, onde as manhãs são quase sempre parecidas e os fins de tarde têm cheiro de pão de queijo e tinta descascando de uma janela velha. Ele dá aula na escola municipal, a única da cidade. Conhece pelo nome todas as crianças. Até as que já saíram da escola e cresceram um pouco, mas ainda passam por ele na rua e dizem: "Bom dia, professor." André é professor desde que nasceu. Tem o cabelo sempre bem dividido, óculos com a lente sempre um pouquinho embaçadas e um jeito de falar que parece que está sempre explicando alguma coisa, mesmo quando só está pedindo açúcar no bar do Joaquim. Toda manhã ele acorda, se espreguiça, lava o rosto, toma um gole de café feito na tarde anterior e sempre faz cara feia porque o café tá frio. Ele junta os deveres de casa corrigidos. Um deles sempre tem uma marca deixada pelo copo de café que ele agora coloca na pia. Como o café sai do copo e consegue sempre deixar um círculo perfeito em toda a superfície que toca, André não sabe. Ele guarda os deveres na mochila, meia dúzia de livros que talvez precise, um estojo com uma caneta que já tá com a tinta seca e uma caneta boa, claro. Porque ele não descarta que já não funciona mais, ninguém sabe. O caminho até a Escola Municipal João de Barro é curto e raramente muda de um dia para o outro. Mas antes de chegar lá, ele para no bar do Joaquim. Sempre para. Ali ele toma um café de verdade. Forte, amargo, sempre fervendo, independente da temperatura do dia. Servido no balcão de mármore rachado, que já assistiu infinitos cafezinhos, suco de laranja com acerola, guaranás antárticas e guaranás naturais, cervejas aguadas, cachaças com mel e cachaças sem mel, e até vitaminas de mamão com banana passarem por ali. Ele e Joaquim falam da previsão do tempo, das notícias da televisão, de um aluno bagunceiro ou outro, e um pouco reclamam do calor e da dor nas juntas de Joaquim. O professor André fala que seu Joaquim tem que tomar conta da dor, fazer fisioterapia com o menino da dona Elsa que cuida dessas coisas. Joaquim diz que se o André chegar na idade dele com metade da saúde vai ser por sorte. Eles riem e cada um segue seu rumo. E assim mais um dia começa. Caminha pelas ruas do tempo e termina com uma lua redonda e brilhante no céu. A coruja canta, o vento muda de direção. O sol retorna devagarzinho e o despertador de André mais uma vez toca. Ele acorda, faz o de sempre. Só que naquele dia, quando André abre a porta de casa, como sempre, ele sente algo diferente no ar. Ali, pendurada na varanda, bem num gancho de planta que ele nunca tinha usado, estava uma samambaia. Uma samambaia enorme, diga-se de passagem. Bem verde, cheia, viva, balançando leve no vento da manhã, como se sempre tivesse estado ali. Ele ficou parado. Olhou, coçou a barba. Será que ela sempre esteve ali? É que às vezes a gente passa tanto tempo dentro da própria casa que esquece de olhar direito pela varanda. E a verdade é que o gancho estava lá fazia anos, desde que ele se mudou. Mas a planta, André não tinha memória dela. E não tinha tempo para investigar. Senão, ia chegar atrasado para aula. E chegar depois que o sinal toca, dá tempo para as crianças libertarem caos puro dentro das 4 paredes da sala de aula. Ele suspirou, fechou a porta e seguiu. Quase contou para o seu Joaquim da planta misteriosa, mas no fundo pensou que talvez tivesse sido cansaço. Talvez nem fosse uma samambaia. À tarde, quando voltou, ela ainda estava lá, plena. A curiosidade apertou.
Foi bater na casa do lado. Dona Dani, boa tarde. A senhora viu alguma coisa diferente hoje de manhã? Dona Dani, que sempre tem uma resposta pronta para tudo, dessa vez só deu de ombros. Não vi nada não, André. O Reginaldo estava na varanda ontem, não é? Lá de dentro, o Reginaldo, com um saco de ração na mão, se preparando para ir cuidar dos bichos da pracinha, responde. Só vi a lua. Vi o gato da dona Doralice correndo atrás de uma sacola. Mas planta eu não vi não. Estranho, disse André. No dia seguinte, cruzou com dona Doralice, que vinha do mercadinho carregando um saco de pão e uma conversa inacabada com a Regina. Ah, a samambaia? Eu vi sim. Passei ali umas 6 e pouco da manhã e já estava balançando na sua varanda. Até achei engraçado, pensei. Ué, o professor virou jardineiro agora? André agradeceu, fingiu que o mistério estava resolvido. Mas voltou tão pensativo para casa que nem percebeu que já tinha chegado, quando a planta o encarou. Como se soubesse de um segredo que é só dela. Ele olhava para a samambaia e ela olhava de volta, do jeito que só plantas olham, sem olho, mas com presença. Será que era um presente? Será que alguém esqueceu de avisar? Com a caneta boa do seu estojo, resolveu escrever um bilhete e prender com um pregador de roupa ali na corrente da planta. Se essa samambaia é sua, me avise. Se é um presente, obrigado. Se está perdida, aqui está segura. Passaram-se os dias, e o bilhete balançava ali como uma bandeira de interrogação. Até que os alunos começaram a comentar. Primeiro, os do 4º ano. Depois, os do 3º. E logo tinha uma roda de crianças todo dia na frente da casa do professor, apontando, discutindo teorias, como se a samambaia fosse um mistério digno de um livro de aventura. Eu acho que foi a dona Dani que colocou. Ela é esquecida, não lembra mais, mas ela adora planta. Que nada, foi o Reginaldo para disfarçar a antena parabólica dele, tá vendo? Fica quase atrás se você olhar bem desse ângulo aqui. Eu acho que foi um pássaro gigante que trouxe ela voando. Eu vi na televisão outro dia, tem disso às vezes. André tentava manter a calma, mas num fim de tarde, com 8 crianças gritando na calçada e um tentando subir no portão, ele soltou. Chega, meninada, todo mundo pra casa. Com um cestinho de pão de queijo e 5 copos de suco de goiaba, ele comprou a resignação da criançada. Eles comeram, agradeceram, correram pra pracinha. E o professor ficou ali, encostado na parede de casa, olhando a samambaia. O sol já estava se pondo e uma cor bem alaranjada começava a pintar o céu. Ele pensou em tirar a planta dali. Pensou em adotá-la de vez. Pensou em colocar um segundo bilhete, dessa vez mais direto. Mas não fez nada. Foi para dentro, pegou um banquinho e sentou na varanda. E só ficou ali, ouvindo o vento passar pelas folhas da planta, ouvindo o barulho das crianças na pracinha. A varanda parecia mais calma com a planta ali, como se suas folhas ilustrassem a brisa que sem elas ele só sentiria no ar. O brilho do sol entre os ramos tão dourados que André pensou em pegar um papel para desenhar. Como exatamente ele não sabia. Brilho de pôr do sol não se desenha assim com uma caneta boa e uma seca. Naquela noite, ele sonhou com a samambaia. No sonho, ela ainda era maior. Ocupava a varanda inteira e tinha um brilho verde que iluminava a casa toda. Ela falava baixinho, com voz de vento. Contava que tinha vindo de um lugar longe e que agora estava feliz ali. Quando acordou, André ficou um tempo olhando para o teto. Não lembrava da última vez que tinha sonhado com uma planta. Ali, deitado, ele pensou: será que ela está sozinha demais ali? Uma samambaia sozinha no meio de tanto muro e árvore? Deve ser estranho. À tarde, ao sair da escola, antes de voltar para casa, decidiu passar no mercadinho. Regina do caixa já viu se aproximando com aquele olhar de quem tá com uma pergunta na ponta da língua. Oi, Regina, você sabe onde eu posso comprar umas mudas de planta novas? Ela sorriu surpresa. Ué, professor, que notícia boa. Tá virando jardineiro? Ele deu de ombros sem saber direito se era ou não. Eu só queria deixar a minha samambaia menos solitária, só isso. Bom, se você quiser umas suculentas, eu tenho umas mudas em casa que eu posso te dar. Agora, se quiser variedade, vai na chácara do seu Manuel no sábado de manhã. Ele vende muda de tudo lá. Ele agradeceu. E foi o que o André fez.
No fim de semana, esvaziou a mochila das centenas de apostilas e caminhou até a chácara. Voltou com um vaso de lavanda, 2 suculentas e uma grande muda de alecrim. Na segunda-feira, quem passava na frente da casa já reparava. A varanda estava mudando. Colorida, cheirosa, cheia de vasinhos nos degraus, nas beiradas e até no chão. Ele mesmo ficava ali no fim de tarde, sentado com o livro no colo, só observando a luz tocar cada folha. Pensava na Júlia, a namorada que morava em outra cidade, vinha visitar no fim de semana. Imaginava ela sorrindo ao ver a casa mais verde. Ela vai dizer que eu tô me adiantando, ele falou em voz alta para Samambaia. Mas acho que ela vai gostar. Olhou para o canto onde começava a escadinha que dava para a porta da frente. Ali daria um bom jardim de suculentas, pensou. Ou talvez, quem sabe, um pé de mamão? Amanhã eu vejo com a Regina como é que faz para plantar fruta. E pela primeira vez em muito tempo, André se deu conta de como gostava daquela varanda. E de como, às vezes, é uma samambaia anônima que traz de volta um pedaço da gente que a gente nem sabia que tinha perdido. Às vezes um pedacinho da alma fica dormente, assistindo o mundo ir e passar sem muito esmero. O professor André nunca penduraria uma frase de autoajuda no espelho do banheiro, mas uma foto dele com a Júlia e a samambaia ele pendurou, para lembrar de aceitar coisa bonita que chega de mansinho na varanda da gente, sem pedir licença, sem pedir para ser algo demais. Espero que você durma hoje assim, leve como as folhinhas ao vento, e sonhe com um jardim que começa assim, com uma planta só, com um mistério, com uma história contada devagarinho, como quem coloca uma mudinha nova na terra, com calma, como quem senta debaixo da árvore, depois de podar galinhos velhos, para sentir o sol no rosto, e arrasta a mão devagar pelo verde do pomar, conversando com as plantas como quem conversa com gente. Até o próximo conto sem pressa.